Bem-vindos, queridos amigos do canal Recanto das Histórias. Enquanto contamos essa história comovente sobre o encontro de duas solidões, conte pra gente de qual cantinho do mundo você está nos ouvindo, de uma metrópole agitada ou de uma cidadezinha litorânea tranquila. É importante para nós imaginar onde estão essas almas bondosas que acompanham nossas histórias. O vaso com lírios escorregou das mãos de Helena no exato momento em que o sino da porta anunciou a chegada de um novo cliente. O vidro se espatifou como cristais de gelo, estourando em dezenas de cacos. A água se espalhou pelo chão. Mas o que é isso? Suspirou Helena, ajoelhando-se para tentar recolher os maiores pedaços. Me desculpe, só um instante. O visitante recuou educadamente até a porta, murmurando algo sobre voltar depois. O sino tocou novamente quando ele se despediu. Logo em seguida, Bia, a assistente de 22 anos com cabelo em tom de cobre vibrante, ajoelhou-se ao lado de Helena. Isso é um bom sinal, piscou Bia, ajeitando uma mecha rebelde atrás da orelha. Vidro quebrado dá sorte. Só não quando é um vaso veneziano que vale mais que meu salário da semana, suspirou Helena, recolhendo com cuidado um caco afiado como uma lâmina. Bia deu de ombros, indiferente à provocação. Mesmo assim é sorte. Minha avó dizia, quanto mais caro o vaso, maior a sorte que vem. Helena se pegou quase invejando aquela leveza. Aos 40 anos, qualquer imprevisto já parecia parte de um plano maior, que inevitavelmente acabaria se voltando contra você. Principalmente quando se é mulher, viúva e dona de um negócio que só continua de pé graças ao seu esforço. Me dá um pano lá do depósito e volta para terminar a composição, disse, levantando-se. A dona Patrícia vai chegar logo para buscar o buquê de aniversário, e a gente aqui com o chão alagado e o pedido inacabado. O dia seguiu seu rumo. Telefonemas se alternavam com clientes. Novos buquês exigiam atenção, contas aguardavam pagamento. Como de costume, Helena perdeu a noção do tempo, imersa no trabalho, até que, por acaso, levantou os olhos e viu, pela vitrine, uma cena estranha. Perto dos contêineres de lixo, ao lado do mercado do outro lado da rua, um homem remexia entre os sacos. Alto, curvado, vestia roupas de cores e formas estranhas. Vasculhava o conteúdo do contêiner e de tempos em tempos tirando algo e colocando num saco surrado. Do lugar onde Helena estava, não dava para ver o rosto dele, apenas o contorno. Um vulto escuro sobre o fundo cinzento da rua, como uma mancha de tinta num quadro em aquarela. Algo naquela imagem a fez parar, sem conseguir desviar os olhos. Uma cena comum da cidade, daquelas que todos já haviam aprendido a ignorar, de repente aprendeu. Como deve ser vasculhar o lixo, pensou, apertando contra o peito o pequeno vaso de violetas que segurava nas mãos. O que acontece na vida de alguém antes de ele acabar ali? Dona Helena? A voz de Bia a trouxe de volta. É o fornecedor no telefone, sobre o novo lote de crisântemos. Helena se afastou da janela, mas a imagem do homem entre os lixos a acompanhou o resto do dia. Surgia em sua mente entre uma tarefa e outra como uma melodia insistente. Na manhã seguinte, ele estava lá de novo. Helena o notou enquanto abria a loja. Seu vulto desgastado, agora sob a luz da manhã, destoava ainda mais da rua limpa, como uma mancha numa toalha recém-lavada. Dessa vez, conseguiu observá-lo melhor. O homem era claramente mais velho que a média, embora fosse difícil dizer sua idade exata. A vida nas ruas não perdoava a aparência. A barba era uma massa emaranhada, os cabelos pendiam em mechas oleosas. As roupas vinham em camadas, camiseta, camisa, e por cima, um paletó com a manga rasgada, tudo em tons indefinidos de cinza, como se coberto pela poeira da cidade. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi seu modo de se mover. Ele agia com cuidado, tentando não chamar atenção. Quando alguém passava por perto, ele se encolhia nas sombras, como se não quisesse constranger ninguém com sua presença. Não havia agressividade em seus gestos, nem a displicência de um bêbado. Parecia apenas um homem cumprindo uma tarefa necessária para sobreviver, e fazia isso da forma mais discreta possível. "Quem você está olhando?" perguntou Bia, surgindo ao lado dela e espiando curiosa pela janela. "Ninguém", respondeu Helena de forma vaga, começando a ajeitar os buquês na vitrine. Só estava pensando. Bia seguiu seu olhar e torceu a boca. "Aquele ali? Ele tá rondando por aqui faz uma semana."
Dizem que era uma pessoa normal, mas depois começou a beber e perdeu tudo. História clássica. Dizem quem? Perguntou Helena, surpresa com a rapidez com que surgiam as lendas urbanas. A Luzia, do café. O namorado dela trabalha na segurança, já viu de tudo por aí. Helena pensou em retrucar que nem todo morador de rua tinha a mesma história, mas preferiu se calar. Afinal, o que ela tinha a ver com aquele homem? Já bastavam os próprios problemas, o empréstimo da loja, os fornecedores, os concorrentes sempre tentando roubar seus clientes. No terceiro dia, o céu desabou. A chuva tinha começado ainda de madrugada, e ao meio-dia, já era um verdadeiro dilúvio. As ruas ficaram desertas. Quase nenhum cliente apareceu. Helena passou a manhã atualizando o site da floricultura e conferindo as finanças, enquanto Bia cuidava do novo carregamento de orquídeas. Ninguém vai aparecer com esse tempo, comentou Bia, por volta das 5, olhando para a rua vazia. Que tal fechar mais cedo? Tem um encontro, né? Sorriu Helena, já sabendo a resposta. Como você sabe? Bia sorriu também, e as bochechas coraram levemente. Ele trabalha na loja de música, ali em frente. Toca violão. Vai lá, interrompeu Helena, sorrindo. Mas leva meu guarda-chuva grande, o preto. A assistente se iluminou, deu um beijo na bochecha de Helena e 5 minutos depois, saiu saltitante, deixando para trás o cheiro alegre de juventude e um perfume barato, mas cheio de vida. O silêncio tomou conta da loja, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva no telhado. Helena gostava desses momentos, quando podia se dedicar com calma às composições florais, conversar com as plantas, que, no seu íntimo, ela acreditava responderem à sua maneira. Tinha acabado um arranjo com rosas brancas quando um trovão repentino a fez estremecer. Um relâmpago iluminou a rua, e naquela breve claridade, Helena viu a figura dele, encolhida junto à parede da loja, bem debaixo da marquise. Através da vitrine, conseguiu distinguir a barba suja, os cabelos desgrenhados e as roupas completamente encharcadas. Só o que me faltava, murmurou Helena em voz alta, embora não houvesse mais ninguém na loja. Como se já não bastassem os problemas. Pela primeira vez no dia, o celular estava em silêncio havia mais de meia hora. Nada de novos pedidos, nenhum cliente habitual ligando. A chuva tinha afastado todo mundo, e agora aquele trapo humano, bem na entrada, ameaçava arruinar a reputação de sua loja. Helena deixou as tesouras florais de lado e olhou ao redor, procurando algo para se defender, caso o andarilho se mostrasse agressivo ou estivesse bêbado. Seus olhos pararam na vassoura encostada na parede do canto. Pegou-a com decisão e foi até a porta. Quanto mais rápido eu mandar ele embora, melhor, disse a si mesma ao girar a maçaneta. Uma rajada de vento atirou no rosto dela uma punhalada de gotas geladas. Apertando firme a vassoura nas mãos, Helena saiu para debaixo da marquise. Ei, chamou, com a voz carregada da autoridade que conseguiu reunir. Pode se afastar? Aqui é uma propriedade privada. Você está afastando os meus clientes. O homem estremeceu e levantou a cabeça lentamente. A luz fraca da vitrine iluminou um rosto abatido, quase todo escondido por uma barba desgrenhada e fios molhados de cabelo. Usava o que um dia já fora um paletó decente, agora em farrapos. A calça rasgada grudava no corpo encharcado, e de um dos sapatos, com a sola descolando, saía uma tira de pano suja. Me desculpe, disse ele, com esforço, tentando se levantar. Eu não queria causar problema. Já estou indo. Helena ficou parada, surpresa com a voz dele. Não havia agressividade, nem traço de embriaguez. Apenas cansaço. E um tom inesperado de dignidade. Falava como um homem culto, por acaso perdido em roupas e numa vida que não eram dele. Não tem outro lugar na cidade além da frente da minha loja? Perguntou ela, agora menos firme, ainda segurando a vassoura. Aqui é tranquilo, respondeu o homem, abaixando-se para juntar seus poucos pertences, um saco plástico surrado e um pequeno tapete encharcado, onde estava sentado. E a marquise é larga. Mas a senhora tem razão, não tenho o direito de incomodar. Enquanto ele dobrava cuidadosamente o tapete, Helena notou dentro da sacola meia fatia de pão duro, envolta com cuidado num pedaço de plástico relativamente limpo. Aquele pedaço de pão miserável estava embalado com tanto cuidado como se fosse um tesouro. Algo se moveu dentro dela.
Um novo trovão cortou o céu, e a chuva caiu com força redobrada. O homem, já de pé com seus pertences, se preparava para sair debaixo daquele temporal, claramente sem coragem de pedir mais alguns minutos de abrigo. Espere, disse Helena, surpreendendo até a si mesma. Para onde vai com uma chuva dessas? Pro túnel perto da estação, respondeu ele, dando de ombros. Lá agora está lotado. Metade dos moradores de rua se esconde ali. Mas pelo menos tem teto. Ele não implorava, não reclamava. Helena sentiu seu incômodo ceder espaço a outra sensação. Escute, disse ela, baixando a vassoura, que agora parecia ridícula em suas mãos. Hoje não vai aparecer mais ninguém com esse tempo. Aceita uma xícara de chá quente? Algo brilhou nos olhos dele. Surpresa, desconfiança, esperança. A senhora fala sério? Perguntou ele, cauteloso. Não precisa se incomodar. Posso ir embora de verdade. Entre, disse ela, recuando até a porta dos fundos que levava ao depósito da loja. Aqui está mais seco que lá fora. E pelo que vi na previsão, essa chuva veio para ficar. O homem hesitou, como se calculasse todos os riscos. Depois, atravessou a porta com cuidado, evitando molhar o chão limpo. Pode deixar suas coisas aí perto da entrada, disse Helena, ligando a chaleira elétrica no depósito. E, me desculpe pela vassoura. Precaução. Compreensível, respondeu ele com um aceno. E nesse gesto havia, mais uma vez, algo de uma vida passada. Uma elegância fora de lugar nas circunstâncias atuais. Enquanto o chá esquentava, Helena pegou alguns biscoitos que tinham sobrado do almoço e 2 xícaras. As mãos tremiam um pouco. O que estava fazendo? Estava deixando um estranho, um morador de rua, entrar em sua loja. Mas, por outro lado, seu instinto dizia que ele não representava perigo. Qual é o seu nome? Perguntou, servindo o chá. Henrique, respondeu ele com cautela, recebendo a xícara quente. Henrique Fonseca. Helena Duarte, disse ela. Essa loja é minha. Sentaram-se em cadeiras dobráveis no depósito, entre caixas de flores e papéis de embrulho. Henrique bebia o chá em pequenos goles, claramente saboreando o calor. Há quanto tempo você está? Helena se interrompeu, sem saber como continuar. Na rua? Era isso que queria perguntar? Completou Henrique com tranquilidade. Quase 1 ano. Depois baixou os olhos para a xícara, a expressão séria. Antes disso, havia outra vida. Negócios, casa, família. Tudo desmoronou de repente. Não entrou em detalhes, e Helena não insistiu. Em vez disso, perguntou. E não tem ninguém que possa ajudar? Meus pais morreram pouco antes de tudo isso. Não tenho mais ninguém próximo. Do lado de fora, um trovão forte pareceu sublinhar suas palavras. A chuva engrossou, transformando a rua num rio em movimento. A previsão é de tempo assim a semana inteira, comentou Helena, olhando pela janela. Depois, virando-se para Henrique, disse algo que surpreendeu até a si mesma. Tem uma casa de campo nos arredores, a uns 7 quilômetros daqui. Lá tem uma estufa onde cultivo algumas flores pro meu estoque. Se quiser, pode ficar lá até a chuva passar. Henrique congelou, o biscoito parado a meio caminho da boca. Está me oferecendo abrigo na sua casa? Mas você nem me conhece. Não é bem uma casa, apressou-se explicar Helena. É mais uma cabana, um chalé de jardim com fogão a lenha. Tem algumas conservas, água, até roupas do meu falecido marido ficaram por lá. E sinceramente, o senhor pode acabar doente se continuar dormindo por aí com esse tempo. Henrique ficou em silêncio por um tempo, como se procurasse alguma armadilha escondida naquela proposta. Não posso aceitar esse tipo de ajuda de graça, disse, por fim. Como posso retribuir? Cuide da estufa, respondeu Helena sem hesitar. Tem crisântemos, astromélias e outras espécies. Com essa chuva, o telhado pode acabar danificado. Pode ser como um guardião. Era uma pequena mentira. O telhado da estufa foi reforçado após a tempestade do ano anterior. Mas ela queria que ele aceitasse com dignidade, e não como um favor. Se for assim, Henrique assentiu devagar. Ficarei muito grato. Prometo cuidar bem das suas flores. Helena se levantou e pegou o molho de chaves na bolsa. Rua dos Pinheiros,
Número 22. Da parada, é uns 10 minutos a pé. A casa é de madeira, com o telhado verde. Não tem erro. Não vou me confundir, respondeu Henrique, recebendo as chaves com cuidado. Obrigado, Dona Helena. Há muito tempo não vejo esse tipo de bondade. Os ônibus passam de meia em meia hora, acrescentou ela, dando a ele dinheiro para o ônibus. O último é às 23 horas em ponto. Eu vou a tempo, confirmou ele, terminando o chá. Ele colocou a xícara cuidadosamente sobre a mesa e se levantou. Mais uma vez, obrigado. Helena o acompanhou até a porta. A chuva ainda caía como uma cortina densa. Até logo, disse Henrique, abotoando o paletó rasgado. Vou cuidar das suas flores. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem saber o que dizer. Henrique pegou o saco com o pão e o tapetinho dobrado e saiu, desaparecendo sob a chuva. Quando a porta se fechou, Helena encostou-se nela, de costas. O que foi que eu fiz? Martelava em sua mente. Tinha acabado de entregar as chaves de sua casa de campo a um completo estranho, um homem em situação de rua que conheceu meia hora antes. E mesmo assim, havia algo no olhar dele, no jeito como se portava, que dizia que era alguém em quem se podia confiar. Ou será que foi só pena? Helena voltou ao depósito e começou a guardar as xícaras mecanicamente. A verdade era que aquela velha casa não tinha muito valor. Era mais um quintal com um depósito de tralhas que ela mal usava. Se desaparecesse, nem faria tanta falta. Do lado de fora, um trovão ecoou, e o temporal piorou ainda mais. Helena imaginou Henrique enfrentando aquela tempestade até a parada de ônibus e se encolheu. Um sentimento estranho a invadiu, mistura de angústia e alívio, dúvida e a certeza de que fez o certo. A semana passou como um borrão. Entre pedidos, entregas e contas, ela parecia fazer questão de se ocupar o tempo todo, evitando pensar nas tais chaves entregues a um desconhecido e no que poderia ter acontecido na sua propriedade. Todas as noites prometia a si mesma: amanhã eu vou lá ver. Mas, toda manhã, encontrava uma desculpa para adiar. O medo do que poderia ter causado com seu impulso era maior do que a preocupação. Dona Helena, é para a senhora, disse Bia, entregando o telefone, interrompendo a elaboração de um novo pedido de flores frescas. É um tal de seu Davi. O coração de Helena falhou uma batida. Seu Davi, o vizinho da chácara. Ele só ligava por 2 motivos: ou algo tinha acontecido no terreno, ou estava cobrando a taxa de manutenção do loteamento. Alô? Sua voz vacilou. Heleninha. A voz do idoso soou surpreendentemente animada. Onde é que você se meteu, menina? Por que não me avisou que arrumou um ajudante tão trabalhador? Sua chácara agora é a inveja da vizinhança. Helena ficou imóvel, segurando o telefone contra o ouvido. Trabalhador? Está falando de quem? Ué, do seu novo ajudante, o Henrique. Aquele seu alpendre, que estava torto há 2 anos, ele endireitou. Consertou a cerca onde as tábuas estavam podres. E a estufa está limpa como uma sala de cirurgia, disse seu Davi com entusiasmo. Helena mal conseguiu respirar. Então, Henrique não só não tinha fugido com suas coisas, nem transformado a casa num abrigo clandestino, ele realmente cuidou do lugar. E, como ele está? Perguntou ela, com cautela. Seu Davi soltou um grunhido divertido. Sujeito bom. Calado, mas eficiente. E entende de horta, viu? Meus tomates começaram a escurecer e ele preparou um negócio com cinza e alho, pulverizou tudo e resolveu. Dá para ver que entende do assunto. Quase sem perceber, Helena puxou o calendário. Sábado. Seu dia de folga. Nada de desculpas dessa vez. Obrigada, seu Davi. Hoje mesmo eu vou até lá. Vá sim, vá, disse o idoso, afetuoso. Você vai ver os milagres que seu ajudante andou fazendo. E acho que ele também vai gostar de te ver. Ao desligar, Helena ficou parada atrás do balcão. Dentro dela, um turbilhão de surpresa, curiosidade e uma inquietação estranha. Se não fosse pela ligação do vizinho, talvez continuasse adiando a visita, dominada pelo medo de ter cometido um erro. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Bia, percebendo a expressão perdida da patroa. Não, está tudo certo, disse Helena, sacudindo os ombros como quem espanta um pensamento. Só surgiu um assunto urgente.
Você consegue fechar a loja sozinha hoje? A estrada levou cerca de meia hora, por causa do trânsito. O carro sacolejava pelos buracos da estrada de terra que levava ao loteamento rural. Helena olhava para o relógio repetidamente, como se o tempo pudesse mudar alguma coisa. As mudanças foram visíveis assim que ela dobrou para o seu terreno. A cerca, que estava torta desde o verão retrasado e que ela vivia prometendo consertar, agora estava reta e pintada de verde, combinando perfeitamente com o telhado da casa. Os matinhos, que sempre invadiam o caminho de entrada, tinham sumido. E o alpendre, que sempre lhe dava medo de cair quando subia com baldes pesados, agora parecia firme e sólido. Ao estacionar, Helena ficou alguns segundos apenas olhando para o terreno, como se ele tivesse rejuvenescido vários anos de abandono. A pequena porteira rangeu, e na trilha de cascalho apareceu um homem alto, que ela demorou a reconhecer. Era Henrique. O mesmo, e ao mesmo tempo, tão diferente. O homem que Helena conheceu debaixo da chuva torrencial ainda estava ali, mas ao mesmo tempo, era outro. O rosto magro agora estava barbeado, os cabelos penteados para trás. E eles não eram grisalhos como parecia no início, quando estavam sujos, mas castanho escuros, com fios prateados nas têmporas. A roupa, o mesmo paletó gasto e a calça puída, estava limpa, lavada com cuidado e remendada. Mas o que mais chamava atenção não era a aparência. Era a postura. A coluna agora ereta, os ombros abertos. À sua frente estava não mais um homem vencido, mas alguém que se lembrava de como era andar de cabeça erguida. Boa tarde, Dona Helena, disse Henrique, inclinando ligeiramente a cabeça num cumprimento, sem se aproximar demais, respeitando o espaço dela. Não sabia que a senhora viria hoje. Posso preparar um chá? Helena saiu do carro, ainda atordoada pelas mudanças. Boa tarde, seu Henrique, respondeu, hesitando ao notar como o tom entre os dois soava formal, como colegas se encontrando no trabalho. O chá seria ótimo. Mas antes, se não se importar, quero dar uma olhada no terreno. Ele assentiu em silêncio e se afastou, cedendo passagem, mas sem segui-la, como quem deixava claro que não estava se apropriando de nada. E quanto mais Helena caminhava pelo local, maior era sua surpresa. A pequena horta de temperos e verduras, que ela vinha negligenciando há anos, estava limpa, bem cuidada. O velho caixote de compostagem foi consertado. O depósito de lenha, onde antes reinava o caos, agora abrigava pilhas organizadas de toras de madeira. Mas o verdadeiro choque veio quando ela entrou na estufa. Por um instante, ficou paralisada. As paredes de vidro brilhavam de tão limpas, deixando a luz entrar com intensidade. Os caminhos entre as fileiras de plantas estavam não apenas varridos, mas cobertos por tábuas alinhadas, facilitando a passagem. Crisântemos, astromélias, gipsofilas e estáticas. Todas as flores que ela cultivava para a loja estavam mais viçosas do que jamais estiveram. Cada planta cuidadosamente amarrada, com sinais visíveis de carinho e técnica. Está procurando algo específico? A voz de Henrique atrás dela fez estremecer levemente. Na verdade, estou tentando acreditar no que vejo, respondeu Helena, com sinceridade. O seu Davi me disse que você organizou tudo, mas não imaginei isso. Henrique deu de ombros. Um gesto que, uma semana antes, teria parecido um pedido de desculpas. Agora, era apenas um sinal discreto de modéstia. Isso é o mínimo que eu podia fazer. É o mínimo que eu podia fazer, em agradecimento pela sua confiança, disse Henrique, depois de um breve silêncio. Em seguida, completou. Parece que o tempo melhorou. Vou pegar meu saco com as coisas no galpão e já deixo o espaço livre. Mais uma vez, muito obrigado por me abrigar durante a tempestade. Suas coisas, repetiu Helena, saindo da estufa e caminhando em direção à casa. Umas roupas e o tapete, respondeu ele. Helena parou no meio do caminho até o alpendre. Você estava morando no galpão? A indignação em sua voz foi impossível de esconder. Mas por quê? A casa tem 2 quartos, tem cama, sofá. Henrique pareceu desconcertado. Achei que seria o mais correto. No fim das contas, eu sou só um estranho a quem a senhora, generosamente, ofereceu abrigo. Não queria correr o risco de sujar ou danificar alguma coisa. Helena balançou a cabeça, sentindo crescer dentro de si uma indignação inesperada.
Vamos agora mesmo buscar suas coisas, disse com firmeza, voltando-se para casa. A partir de hoje, você fica dentro. Enquanto tomavam chá, Henrique contou que havia encontrado no galpão um antigo manual de jardinagem e o leu de cabo a rabo. Minha mãe gostava de flores, disse ele, com calor inédito na voz. Ela cultivava rosas. Então eu já tinha alguma prática. Mas suas plantas são mais exigentes, especialmente as astromélias. Elas precisam de um controle rigoroso de irrigação. Helena se pegou escutando com genuíno interesse. Era surpreendente como um homem que havia vivido nas ruas conseguiu manter não apenas a dignidade, mas também a paixão por algo tão delicado quanto flores. Seu Henrique, começou ela, com cautela, gostaria de lhe fazer uma proposta de trabalho. Ele levantou os olhos, surpreso. Os olhos cinzentos, de profundidade inesperada, fitaram o rosto dela com atenção, como se tentassem confirmar se ela estava falando sério. Trabalho? Sim, disse Helena, sentindo que as palavras fluíam naturalmente. Preciso de alguém que cuide da chácara e da estufa. Não dou mais conta de manter tudo sozinha, e as flores são importantes para o funcionamento da loja. O senhor poderia morar aqui e se encarregar do terreno. Henrique baixou os olhos para a xícara, como se analisasse os desenhos formados pelas folhas no fundo. A senhora nem perguntou por que eu fui parar na rua, disse por fim. Não tem medo de eu ser um criminoso? Um vigarista? Tenho, respondeu Helena com sinceridade, mas não bastante para recusar um bom ajudante. Que transformou meu terreno abandonado num jardim em apenas uma semana, completou Helena, sorrindo. Além disso, ela continuou com um leve brilho nos olhos, o seu Davi tem faro para gente boa. Ele é um senhor aposentado, viciado em horta, mas também foi agrônomo por 30 anos. Se ele disse que o senhor é um bom homem, isso vale muito. Um leve sorriso tocou os lábios de Henrique. Um sorriso tímido, como se ele já nem se lembrasse de como era sorrir. Nesse caso, aceito a proposta com gratidão, disse ele, levantando-se e estendendo a mão. Um gesto simples, mas que naquele contexto parecia imenso. Prometo não decepcioná-la. Helena apertou a mão dele, surpresa ao sentir a pele quente e seca. No armário tem roupas do meu marido, disse, desviando o olhar. Camisas, calças, roupas íntimas. Estão todas limpas, bem cuidadas. Ele era mais ou menos da sua altura. Acho que ele não se incomodaria que alguém desse uso a elas, em vez de ficarem paradas ali. Henrique assentiu, sem fazer perguntas sobre o marido. Obrigado, disse simplesmente. Vou cuidar bem delas. O entardecer caiu silencioso. Helena acendeu o antigo abajur, e a sala foi preenchida com uma luz amarela e suave. Ela abriu a geladeira, e ao ver os alimentos frescos, se espantou. Você foi ao mercado? Perguntou surpresa. Tem uma feirinha na vila, explicou Henrique. Ajudei uma senhora, Dona Maria, a descarregar uns sacos de legumes, e ela me agradeceu com batatas e abobrinhas. Eles prepararam um jantar juntos. Simples, mas surpreendentemente saboroso. Batata frita, salada de legumes frescos e um compota de maçãs secas da safra passada. Helena observou, impressionada, a destreza de Henrique com a faca. Ele picava os ingredientes com precisão e agilidade. Depois do jantar, enquanto recolhia os pratos, Henrique parou ao notar um álbum de capa de couro na estante. Desculpe a curiosidade, disse ele com respeito, mas que álbum é esse? Helena hesitou por um instante, levemente constrangida. São meus esboços. Às vezes gosto de desenhar arranjos florais antes de montá-los na loja. Por algum motivo, sentia vergonha de confessar aquele pequeno hobby. O marido nunca levou a sério. Sempre dizia, sem maldade, mas também sem compreensão. Melhor seria revisar as contas do que ficar rabiscando nesse caderninho. Henrique folheou o álbum com cuidado. Seus olhos se arregalaram, surpresos. Isso é incrível. Olha só como você captou bem a luz e sombra nas pétalas dos peônios. E essa composição com astromélias e lisianthus é uma combinação incomum, mas extremamente harmoniosa. Helena ficou paralisada, com a xícara na mão, sem acreditar no que ouvia. Ele não estava apenas elogiando seus desenhos, ele realmente os compreendia. Via os detalhes, percebia as escolhas de composição, identificava as sutilezas que ela colocava em cada esboço. Você entende de arte?
Perguntou, aproximando-se. Quando jovem, sonhava em entrar para a Faculdade de Belas Artes, respondeu Henrique, com um toque de melancolia. Mas meu pai insistiu que eu fizesse economia, mais promissor, segundo ele. A luz suave do abajur envolvia os dois enquanto as páginas do álbum sussurravam sob os dedos de Henrique. Do lado de fora, a noite caía densa, mas naquela escuridão já não havia medo. Nem solidão. O mês trouxe um calor agradável, preenchendo o ar com um cheiro de frutas maduras e grama recém-cortada. O mês passou voando, entre cuidados diários com as flores, pequenos concertos e longas conversas ao entardecer. Helena percebeu que esperava pelas sextas-feiras não porque marcavam o fim do expediente, mas porque significavam que poderia ir à chácara e passar lá 2 dias. Antes, o terreno herdado dos pais era quase um fardo, algo que ela mantinha por pena de abandonar, mas que só trazia trabalho. Agora, cada visita trazia uma nova surpresa. Arbustos de framboesa cuidadosamente amarrados, um caminho de pedrinhas levando até a sauna, um quiosque recém-pintado. A viagem até a chácara passou rápida, embalada por sua playlist favorita. Ao chegar, Helena esperava ver Henrique, como sempre, cuidando das hortas ou consertando alguma coisa. Mas, dessa vez, o portão estava fechado. Ninguém veio ao seu encontro, algo estranho, já que ele parecia sempre pressentir sua chegada. Depois de descarregar as sacolas com mantimentos, ela percorreu o terreno chamando por ele. Nenhuma resposta. A estufa estava vazia. A casa, em silêncio. Apenas uma xícara de chá pela metade sobre a mesa. Um aperto atravessou seu peito. Um gemido vindo do galpão a fez-se virar, atenta. Ouviu de novo, e correu para lá. A porta estava entreaberta. Encostado ao banco de trabalho, meio sentado, meio deitado, Henrique respirava com dificuldade. O rosto, coberto por suor, estava contorcido de dor. Uma das mãos pressionava o abdômen. Com a outra, tentava se apoiar no chão para se erguer. Meu Deus, o que aconteceu? Helena se ajoelhou ao lado dele, aflita. Está se sentindo mal? Preciso chamar uma ambulância. Não é nada, sério, murmurou Henrique, tentando forçar um sorriso. Às vezes acontece, logo passa. Mas Helena via no rosto dele que poderia ser algo sério. Eu vou chamar o resgate, disse ela com firmeza, já pegando o celular. Sem discussão. Henrique balançou a cabeça, fraco. Não adianta. Sem documentos, sem plano de saúde, só me deixe descansar um pouco. Ficou maluco? E se for algo grave? Helena já discava. Dona Helena. Henrique tossiu, e uma espuma rosada apareceu em seus lábios. Eles não aceitam ninguém sem documento. E com razão. É a lei. Mas Helena já falava com a atendente, descrevendo o endereço e os sintomas com precisão. Sangramento digestivo, febre, palidez, suor frio. Já estão a caminho, disse, aproximando-se dele. Agora escute bem, você é meu marido, entendeu? Perdeu os documentos há pouco tempo e ainda não deu tempo de tirar segunda via. Nem do plano. Eu vou pagar tudo. E não aceito objeções. Os olhos de Henrique se arregalaram, de surpresa, talvez de gratidão. Tentou dizer algo, mas outra onda de dor o fez-se contorcer. Aguenta firme, Henrique, sussurrou Helena, sem nem perceber que o chamou pelo primeiro nome, sem o senhor. A espera pela ambulância pareceu uma eternidade. Quando finalmente a sirene soou ao longe, 5 minutos depois ele já estava sendo colocado na maca. Helena entrou na ambulância com ele, segurando sua mão com força. Na emergência, foram recebidos por uma médica de estatura baixa, magra, cabelos escuros cortados curtos e olhar atento e inteligente. Doutora Paula, apresentou-se. O que temos aqui? Suspeita de sangramento por úlcera, respondeu o socorrista, enquanto os enfermeiros transferiam Henrique para a maca do hospital. A doutora Paula o examinou com agilidade, dando ordens diretas à equipe. Soro agora. Exames. Preparem o centro cirúrgico por precaução. Em seguida, olhou para Helena. Os documentos dele foram perdidos recentemente, respondeu Helena, firme, encarando a médica nos olhos. Ainda não deu tempo de emitir a segunda via. Também não consegui recuperar o plano de saúde, completou Helena. Mas estou disposta a pagar pelo atendimento particular.
A doutora Paula franziu levemente a testa, mas não discutiu. Precisamos de ao menos uma cópia dos documentos. Tem alguma foto do RG no celular? Precisamos registrar o paciente no sistema. Helena enfiou a mão na bolsa, procurando o envelope com dinheiro que havia preparado por precaução. Atrás dele, encontrou também alguns vale-presentes da floricultura. Doutora Paula, chamou, com calma. Eu sou dona de uma floricultura no centro da cidade. Talvez a senhora goste de receber alguns buquês para presentear alguém querido. É só uma forma de agradecer o cuidado. Vou procurar uma foto do documento, mas por ora, a senhora pode registrar os dados por minha conta. Ela estendeu discretamente os 3 certificados e o envelope. A médica fingiu não notar o envelope, mas aceitou os vale-presentes. Tem um aniversário de casamento chegando, disse com um sorriso contido. Não se preocupe com seu marido. Vou cuidar pessoalmente do caso. 2 horas depois, Helena estava sentada ao lado de Henrique, num quarto simples e individual. O soro pingava lentamente, alimentando a veia dele com os medicamentos necessários. A cor de seu rosto havia melhorado, e a respiração estava mais estável. Como está se sentindo? Perguntou ela quando ele abriu os olhos. Um pouco melhor, sorriu Henrique, fraco. Obrigado por não me deixar morrer ali, e por tudo. Você me devolveu a fé nas pessoas. Havia um tom de amargura em sua voz. O que aconteceu com você, Henrique? Como chegou a esse ponto? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o teto, antes de soltar um suspiro. É uma história longa, e não muito agradável. Não sei se vai querer ouvir. Eu quero sim, disse Helena, firme. Se você estiver pronto para contar, temos tempo. A médica disse que vai precisar ficar pelo menos uma semana aqui, até a úlcera cicatrizar. Ainda bem que não era uma úlcera perfurada, senão teria que ir direto para a cirurgia, murmurou ele. No meu caso, parece que o remédio vai dar conta. Henrique fechou os olhos, como se reunisse forças. Quando começou a falar, sua voz soava distante, como se estivesse narrando algo que não lhe pertencia mais. Há 15 anos, fundei uma empresa de construção civil, a Construtora Horizonte. Comecei pequeno, uma equipe de pedreiros, 2 caminhões, uns pedidos pequenos. Aos poucos, o negócio cresceu. 5 anos depois, já tínhamos frota própria, escritório no centro, cerca de 50 funcionários. 3 anos depois disso, estávamos vencendo licitações para construir shoppings, centros logísticos, conjuntos habitacionais, contou Henrique. Helena ouvia em silêncio, presa a cada palavra. Diante dela se desenhava um outro Henrique, de terno caro, dirigindo um bom carro, confiante em si mesmo e no futuro. Havia uma advogada na empresa, Elizabeth Rudá, continuou ele, e sua voz vacilou. Inteligente, bonita, ambiciosa. Me apaixonei feito um garoto. Nos casamos depois de 1 ano juntos. Compramos um apartamento num prédio de luxo. Planejávamos ter filhos. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo, em silêncio, os momentos felizes do passado. O que deu errado? Perguntou Helena, baixinho. Marcelo Brandão, respondeu Henrique, com visível desprezo. Dono de uma empresa concorrente. Propôs uma fusão dos nossos negócios. Mas nos termos dele, claro, eu perderia completamente o controle da construtora. Recusei. E então, começaram os problemas. Henrique inspirou fundo, como se o ar já não bastasse. A princípio, foram contratempos pequenos, atraso na entrega de materiais, equipamentos quebrando do nada. Depois, vieram fiscalizações surpresa, reclamações de clientes. Na época, eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Quando percebi, já era tarde. Helena manteve o silêncio, atenta. Elizabeth, ele hesitou, desviando o olhar, já tinha um caso com Marcelo fazia tempo. Estava passando para ele informações confidenciais da empresa. O quarto ficou silencioso. Helena não sabia o que dizer. Qualquer palavra de consolo soaria vazia diante de uma traição tão profunda. E depois? Perguntou ela, com a voz embargada. Piorou, respondeu Henrique, olhando para a janela, onde o entardecer escurecia aos poucos. Um dia, saindo do escritório, fui abordado, empurrado para dentro de um carro.
Me levaram para um galpão abandonado fora da cidade. Eles te sequestraram, murmurou Helena, horrorizada. Não foi só isso, a voz dele ficou mais baixa. Nas primeiras semanas, me espancavam até eu desmaiar. Depois, mudaram os métodos. Ele passou a mão mecanicamente sobre a cicatriz na lateral da testa. Queriam que eu assinasse um contrato de transferência das ações da empresa. Mas eu sabia que, se assinasse, me matariam. Quanto tempo te mantiveram preso? Perguntou Helena. Quase 7 meses, respondeu Henrique, e havia algo em sua voz que nem o tempo tinha sido capaz de apagar. Ele fez uma pausa, e então continuou, o olhar distante. Quando finalmente consegui voltar para Lyon, descobri que tinham espalhado que eu tinha fugido do país levando o dinheiro da empresa. Me levaram para um galpão abandonado nos arredores de Clermont-Ferrand. Contou, a voz lenta, como se revivesse tudo outra vez. Me tiraram da cidade para ninguém me encontrar. A comida era sempre trazida pelo mesmo segurança, um sujeito calado, barbudo. Mas um dia, mandaram um novo, mais jovem. Ele se distraiu com uma ligação e deixou a porta destrancada. Aproveitei a chance. Henrique falava devagar, revivendo passo a passo o que viveu. Levei quase 2 semanas para chegar a Lyon. Sem dinheiro, sem documentos, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Fui pegando bicos onde dava, só para conseguir comprar uma passagem. Quando finalmente voltei, fui direto para casa. Sua voz quase desapareceu. Quem abriu a porta foi uma mulher que eu nunca tinha visto. Descobri que o apartamento tinha sido vendido. Fui até a empresa. Outra razão social, outra equipe. Tentei encontrar a Elizabeth, mas ela tinha sumido. Ninguém sabia para onde. Helena segurava firme a mão dele, em silêncio, sem saber como consolá-lo. Um ex-colega, o Estevão, foi quem me contou o que realmente aconteceu, continuou Henrique. A Elizabeth espalhou que eu tinha fugido para o exterior com dinheiro da empresa. Falsificaram documentos, contratos de empréstimo, recibos, comprovantes de pagamento. No papel, parecia que eu havia desviado milhões. Usaram meus documentos para pegar ainda mais crédito. Faliram a construtora. Venderam os ativos a preço de banana para empresas de fachada ligadas ao Marcelo Brandão. Tudo muito bem executado. Frio. Calculado. O soro gotejava lentamente. Lá fora, a noite já tomava conta de tudo. Mas ninguém se mexia para acender a luz. Quando fui à polícia, nem quiseram me ouvir. A voz dele agora era um sussurro, e Helena precisou se inclinar para captar as palavras. Quase abriram um processo contra mim por fraude. Parecia que alguém já tinha cuidado de bloquear todas as rotas de fuga. Ele fez uma pausa longa. Então acrescentou, com a voz falha. Mas o pior, ainda estava por vir. Henrique ficou em silêncio. Helena viu seus dedos tremerem enquanto apertavam o lençol da maca. E sua família? Amigos? Perguntou ela, baixinho. Henrique fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram lentamente por suas bochechas. Eu só tinha meus pais. Meu pai, André Fonseca, era engenheiro aposentado. Minha mãe tinha hipertensão. Os dois já estavam com mais de 70 anos. Ele já tinha tido 2 infartos quando tudo aconteceu. A voz dele falhou e tremeu. Disseram que eu tinha fugido das dívidas. Henrique engoliu em seco. 2 semanas depois do meu desaparecimento, apareceram na casa dos meus pais. Ele respirou com dificuldade. Os tais cobradores mostraram os papéis falsos, como se eu tivesse feito um empréstimo usando o apartamento deles como garantia. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Seu pai. Ele sabia que era mentira, né? Sabia. Tentou argumentar, explicar. Mas no meio da discussão teve o 3º infarto. Bem ali, na frente deles. E eles nem chamaram a ambulância. Simplesmente foram embora, deixando minha mãe sozinha com o corpo do marido. Na penumbra do quarto, Helena viu as lágrimas escorrerem pelas faces fundas de Henrique. Mas ele parecia nem perceber. Minha mãe sempre foi forte. Mas aquilo acabou com ela. Parou de se alimentar, não aceitava a ajuda dos vizinhos, não tomava mais os remédios. 1 mês e meio depois, teve uma crise hipertensiva, que virou um AVC.
Quando uma vizinha a encontrou e chamou socorro, já era tarde. Ela morreu no hospital, sem nunca saber o que tinha acontecido comigo. Helena não aguentou. Inclinou-se e o abraçou com força, como se quisesse protegê-lo da dor daquele passado cruel. Henrique ficou imóvel por um instante sob o toque dela. Depois, como um menino perdido que finalmente encontrou abrigo, encostou o rosto em seu ombro. Quando voltei e descobri que meus pais tinham morrido, que o apartamento tinha sido vendido com uma procuração falsificada, que até os pertences deles tinham sido jogados fora. A voz dele falhou. Eu desmoronei. Passei meses bebendo, perdi o pouco dinheiro que me restava. Dormia onde dava. Depois, em algum momento, caí em mim e tentei recomeçar, mas sem documentos, com essa aparência de mendigo. Helena passava os dedos devagar pelos cabelos dele, sem dizer nada, com medo de quebrar aquele momento raro de confiança. Sabe o que foi mais difícil? Disse Henrique, afastando-se levemente e olhando direto nos olhos dela. Não foi a rua, nem a fome, nem o frio, nem a humilhação. Foi saber que não consegui proteger meus pais. Que, mesmo sem querer, fui a causa da morte deles. Você não é culpado, afirmou Helena com firmeza, apertando a mão dele. Os culpados são os monstros que se aproveitaram da fragilidade deles. Henrique balançou a cabeça. Se eu não tivesse sido tão arrogante, se tivesse prestado mais atenção aos sinais, se não tivesse confiado cegamente na Elizabeth, tudo poderia ter sido evitado. Você não tinha como saber, retrucou Helena. E muito menos como prever uma. Ela hesitou, procurando a palavra, uma maldade tão engenhosa. Eles silenciaram. Obrigado por me ouvir, disse Henrique, por fim. Nunca contei isso a ninguém. Não queria parecer miserável. Você não parece miserável, respondeu Helena em voz baixa. Você parece um homem que passou pelo inferno, mas não se rendeu. Você recuperou meu terreno, transformou uma estufa abandonada num jardim florido. Você não desistiu. E isso é o que importa. Henrique sorriu, de leve. Sabe por que eu me apaixonei pelas suas flores? Elas são como as pessoas. Frágeis, mas incrivelmente resistentes. Pode cortar o caule, e ele cria raízes de novo. Pode esmagar, e mesmo assim novos brotos furam o asfalto. Tudo que é vivo quer viver, apesar de tudo. Do lado de fora, estrelas distantes brilhavam no céu, lembrando que, mesmo na noite mais escura, o céu nunca é completamente negro. Helena observava o perfil de Henrique, marcado por sofrimento e perdas, e sentia uma nova determinação crescer dentro dela. Ela o ajudaria a sair daquela escuridão. A recuperar não só a saúde, mas também a dignidade, e quem sabe, a justiça. A doutora Paula apareceu discretamente na porta, assentiu ao ver que tudo estava calmo e fechou a porta devagar, sem acender a luz. E Helena continuou ali, sentada ao lado da cama, segurando a mão de Henrique, como se prometesse, em silêncio, que nunca mais deixaria que ele voltasse para o frio e a solidão. Agosto derretia sob o calor, espalhando ondas douradas de sol pelo asfalto. Já recuperado, Henrique passou na floricultura de Helena para ajudá-la a reforçar as prateleiras do depósito. Quando foi até o salão da loja para verificar o equipamento, o sino da porta tocou. Era incomum alguém aparecer tão tarde. Helena foi até o balcão. Henrique ergueu o olhar para o visitante e congelou por um instante, sem desviar os olhos. Medeiros. Arthur Medeiros. Por alguns segundos, os dois homens ficaram parados, surpresos demais para reagir. Em seguida, se abraçaram com aquela emoção contida que só existe entre velhos companheiros que se reencontram depois de muito tempo. Helena observava a cena com leve confusão, parada de lado. Arthur e eu começamos juntos, explicou Henrique, ao notar o olhar dela. Depois, ele seguiu outro caminho, outra área. A conversa com Arthur Medeiros havia durado mais de 1 hora. Eles relembraram os tempos antigos, e Arthur contou como tinha tentado, sem sucesso, encontrar Henrique após o desaparecimento. Ouviu muitos boatos, mas nunca acreditou totalmente na história de que ele teria fugido com dinheiro. Eu sabia que aquilo era jogo sujo, disse Arthur, deixando a xícara vazia sobre a mesa. O Marcelo Brandão já fazia esse tipo de coisa, mas em pequena escala. Dessa vez, engoliu uma empresa inteira. Helena acompanhava o diálogo em silêncio,
observando Henrique com atenção. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele falava sobre o passado sem amargura. Parecia que, ao lado daquele velho amigo, tudo que viveu se transformava em algo que podia ser analisado, entendido, não apenas lamentado. Talvez fosse disso que ele precisava, ser ouvido por alguém que o conheceu no auge e que agora não olhava com piedade. "E você tá de parabéns", disse Arthur, de repente. Não se deixou quebrar. Ainda tem as mãos firmes, a cabeça funcionando. Conversaram até tarde. Arthur falou sobre sua rede de lojas de materiais de construção e reforma, seus planos de expansão e a possível abertura de um novo setor. Henrique ouviu tudo com crescente interesse, fazia perguntas precisas, anotava observações num caderno. Helena via em seus olhos um brilho diferente, o olhar de quem reencontrou o propósito. O mesmo olhar de um cão de caça ao sentir o cheiro da presa, ou de um pescador ao ver o flutuar da isca. Quando Arthur finalmente se despediu, deixou seu cartão e fez Henrique prometer que pensaria na proposta de se juntar à equipe. Depois que ele foi embora, o silêncio reinou no depósito onde haviam passado aquele tempo. "É uma ótima oportunidade para você", disse Helena, quebrando o silêncio enquanto recolhia as xícaras. "Trabalho formal, estabilidade, perspectivas." Henrique aproximou-se devagar e pousou as mãos nos ombros dela. Nas últimas semanas, entre eles se criou uma intimidade silenciosa. Não era um romance, mas também não era só amizade. Não havia beijos nem noites compartilhadas, mas havia compreensão mútua, apoio constante. E isso falava mais alto do que palavras. "Sabe o que é mais incrível?", disse Henrique, olhando para o céu noturno quando já estavam do lado de fora da loja. "Se não fosse aquela chuva, se não fosse sua bondade, eu nunca teria reencontrado Arthur. Nunca teria tido essa chance. A vida é mesmo curiosa." "É, destino", repetiu Helena, pensativa, lembrando do vaso quebrado, das palavras de Bia sobre superstições, e da decisão que tomara naquela noite chuvosa. Talvez o sentido de tudo estivesse justamente ali, no improvável. A sabedoria da vida, pensava Helena, talvez fosse isso, não ter medo de estender a mão, mesmo quando parece loucura. Porque nunca se sabe quais maravilhosas consequências podem nascer de um simples ato de humanidade. Na escuridão, suas mãos se encontraram e se entrelaçaram, sem palavras, sem promessas. Apenas como uma confirmação silenciosa de que, entre todos os caminhos possíveis, eles fariam o possível para seguir por aquele que não os separasse. Com o tempo, a relação entre eles foi se transformando em algo mais do que amizade. Ainda que evitassem cuidadosamente qualquer conversa sobre o futuro, talvez porque o passado ainda prendesse Henrique com força. "Acho que está na hora de você fazer algo a respeito", disse Helena certa vez. "Sobre a história da sua família, da sua antiga casa. Você merece justiça." Henrique balançou a cabeça. "Já passou tempo demais. Mais de 1 ano. Nunca é tarde demais para a verdade", retrucou ela. "Eu conheço um advogado, o Dr. Marcos Vasconcelos. Ele é especializado justamente nesses casos: fraude imobiliária, falsificação de documentos." Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Helena chegou a pensar que ele havia ignorado completamente a sugestão, quando ouviu um sussurro. "Tudo bem, vamos tentar." O escritório do Dr. Marcos Vasconcelos ficava num casarão antigo, numa rua tranquila no centro da cidade. Um homem robusto, por volta dos 50 anos, olhar atento e barba bem aparada, ouviu toda a história de Henrique com concentração. Fez perguntas pontuais e anotava tudo num caderno de capa preta. Caso complicado", comentou quando Henrique terminou o relato. "Mas não impossível." "É mesmo?" perguntou Henrique, ainda receoso. "Sim. Primeiro, temos o indício de falsificação documental. Segundo, o testemunho dos vizinhos, que podem confirmar que seus pais nunca assinaram nenhuma procuração. Terceiro, podemos rastrear o destino do dinheiro da venda do imóvel. E acredito que vamos encontrar rastros bem interessantes." "E sobre a empresa?" perguntou Henrique em voz baixa. "A construtora Horizonte." O advogado balançou a cabeça. "Com a empresa, é mais difícil. Os ativos foram vendidos há muito tempo. A razão social foi encerrada. Mas o apartamento, isso é viável. E o mais importante, podemos responsabilizar criminalmente os envolvidos." Nos olhos do advogado surgiu um brilho determinado,
o olhar de quem reconhece uma chance concreta de justiça. Ele empurrou o contrato na direção de Henrique. Trabalho com base em resultado. Se conseguirmos recuperar o imóvel, recebo uma porcentagem. Caso contrário, você só arca com os custos das perícias e do processo. Após sair do escritório do advogado, Henrique foi até um café próximo ao centro para se encontrar com um antigo conhecido, Cláudio, que havia sido um dos diretores da empresa. Cláudio mexia o café devagar, com um ar abatido. Depois que tudo aconteceu, fui morar com minha irmã. Passei muito tempo sem conseguir emprego formal. Agora estou tocando os projetos residenciais, pequenos. Mas te ver hoje reacendeu uma esperança. Henrique ouviu em silêncio, atento a cada palavra. Quando Cláudio terminou, ele respondeu com firmeza. Estão tentando silenciar todos que sabiam da verdade. Você, eu, qualquer um que se opusesse àquela fraude. Mas eu não vou mais me esconder. Nem eu, disse Cláudio, levantando o olhar. Se você estiver disposto a ir até o fim, eu testemunho. Conto tudo o que sei. Guardei cópias de alguns documentos. Sempre achei que, um dia, a verdade viria à tona. Henrique estendeu a mão, emocionado. Obrigado. De verdade. Lá fora, o vento de outono soprava folhas pelas calçadas molhadas. Mas dentro do café, algo havia mudado. O passado já não era apenas dor e perda. Agora era também evidência e caminho. Fui simplesmente apagado da profissão, disse Cláudio com amargura. Hoje em dia, presto consultoria para pequenas empresas, longe dos olhos do Marcelo Brandão. E sabe de mais alguém que foi prejudicado? Perguntou Henrique. O Gonçalo, nosso antigo financeiro, respondeu Cláudio. Acusaram ele de cumplicidade, mas depois o processo foi arquivado. Mesmo assim, ele nunca mais conseguiu atuar na área. E lembra do Estevão, da construtora Monólito? Ele e Brandão disputavam contratos públicos. Do nada, Estevão caiu na bebida, perdeu os negócios, a esposa e até a casa. Teve também o Carlos, da indústria da construção. Esse chegou a pegar 3 anos de prisão. Enquanto escutava, o semblante de Henrique ficava cada vez mais sombrio. A trama se revelava clara e assustadora. Marcelo Brandão, com a ajuda de Elizabeth, vinha destruindo sistematicamente os concorrentes, sempre com os mesmos métodos: difamação, falsificação de documentos e pressão sobre familiares. Eles não pararam em mim, murmurou Henrique. Isso é um esquema grande. Naquela noite, ele não conseguiu pregar o olho. Pela manhã, ligou para o Dr. Marcos Vasconcelos. Tenho novas informações. E testemunhas. O advogado agiu com rapidez. Em uma semana, reuniu depoimentos de 5 empresários que haviam sido vítimas das ações de Brandão. Cláudio entregou documentos que comprovavam falsificações de assinaturas. Gonçalo encontrou provas sobre empresas fantasmas usadas para desviar recursos. E Helena envolveu sua amiga jornalista, Rebeca Lopes, que publicou uma série de reportagens sobre fraudes no setor da construção civil. Embora não citasse o nome de Marcelo, os detalhes revelados não deixavam dúvidas. O caso foi entregue ao inspetor Daniel, que recebeu carta branca para conduzir o inquérito. O gelo começou a quebrar, disse o advogado Marcos, quando se reuniu com Henrique e Helena em seu escritório. Foram identificadas 2 pessoas laranjas em nome das quais os imóveis estavam registrados. Um deles já havia confessado. Agora, o essencial era não assustar Marcelo Brandão enquanto os mandados de prisão estavam sendo preparados. E a Elizabeth? Perguntou Henrique. Helena percebeu a tensão nos ombros dele. Está na Espanha, respondeu o advogado. Mas acredito que por pouco tempo. A Interpol já recebeu o pedido de cooperação. A audiência para anular as transações fraudulentas envolvendo os imóveis foi marcada para o fim de novembro. Henrique se preparava para ela como para uma batalha decisiva, revisando cada documento antigo com atenção redobrada. Enquanto ele revia os documentos que havia conseguido recuperar, Henrique também reencontrava testemunhas, conversava com antigos conhecidos e até visitou o cemitério onde seus pais estavam enterrados, pela primeira vez desde a morte deles. Você precisa fazer isso, insistiu Helena. É importante para conseguir seguir em frente. Ela foi com ele. Ficou em silêncio ao lado das 2 sepulturas simples, segurando a mão de Henrique enquanto ele, finalmente, falava com os pais.
Contou sobre sua nova vida, o trabalho, a esperança de justiça, e sobre Helena. No dia da audiência, caía uma neve úmida e pesada. Henrique estava pálido, mas firme. Helena sentou-se no salão do tribunal e não desviou o olhar dele por um segundo, pronta para apoiá-lo a qualquer momento. Dr. Marcos Vasconcelos apresentou as provas com segurança, refutando os argumentos da defesa de forma meticulosa. Quando a juíza se retirou para deliberar, o tempo pareceu parar. Henrique permaneceu imóvel, encarando um ponto fixo. Helena se aproximou, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão fria entre as dela. Aconteça o que acontecer, disse ela baixinho, a gente vai seguir em frente. Henrique a olhou com tamanha gratidão que ela perdeu o fôlego por um instante. Naquele olhar, Helena entendeu que estava pronta para caminhar ao lado dele até o fim, na dor, na alegria, em todas as provas. 40 minutos depois, a juíza retornou. Sua voz firme encheu a sala silenciosa. O tribunal reconhecia a nulidade das transações de venda dos imóveis. Os bens deveriam ser devolvidos aos verdadeiros proprietários. Além disso, os materiais do processo seriam encaminhados para a abertura de uma ação criminal contra os envolvidos em fraude. Henrique fechou os olhos. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas, dessa vez, não eram de tristeza. Mãe, pai, sussurrou ele. Agora vocês podem descansar em paz. Na saída do tribunal, foram cercados por jornalistas. Flashes, microfones, perguntas. Henrique respondeu com calma e clareza. Falou sobre a fraude, sobre a importância de defender os direitos dos cidadãos e sobre a responsabilidade diante da lei. Isso é só o começo, afirmou. Ainda há muito trabalho pela frente. Helena observava com orgulho. À sua frente não estava mais o homem sem teto que ela acolheu em um dia de tempestade, mas alguém forte, digno, um homem que venceu não só as circunstâncias, mas o próprio desespero. Naquela noite, na quietude do apartamento que há muito era o lar dos dois, Henrique ficou por um longo tempo olhando as luzes da cidade pela janela. Sabe o que é mais importante? Perguntou. Por fim. Não são os apartamentos, nem o dinheiro, é saber que eu consegui corrigir, ao menos em parte, o que foi feito. Era como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros, o peso que o esmagava havia tanto tempo. Helena se aproximou e o abraçou por trás. Deitando a cabeça no ombro dele, Helena sussurrou. Agora você está livre. Do passado, da culpa, de tudo que te prendia. Henrique virou-se para ela e olhou em seus olhos. Não de tudo, murmurou, com a voz embargada. Há algo do qual eu nunca quero me libertar. Essas palavras não eram uma declaração direta, mas para os dois não era necessário mais do que isso. A luta por justiça não foi o fim do caminho, e sim o começo. O início de um novo capítulo, onde os fantasmas do passado não teriam mais espaço. Dezembro chegou gélido e nevado, como se tentasse congelar tudo o que havia acontecido naquele ano difícil. Henrique estava no meio do apartamento vazio que um dia foi seu lar. Os oficiais de justiça haviam acabado de lhe entregar as chaves e os documentos, encerrando oficialmente o processo de restituição do imóvel. Os antigos ocupantes, um jovem casal confuso, haviam saído em silêncio, lançando olhares rancorosos. Eles também haviam sido enganados. Compraram o apartamento por um preço atrativo, mas com documentos irregulares. Para eles, foi uma lição amarga sobre os riscos de negociar sem uma checagem jurídica adequada. As paredes nuas reverberavam seus passos com um eco surdo. Não restava nada da antiga vida, nem móveis, nem fotografias, nem objetos carregados de memória. Apenas espaço, metros quadrados e uma vitória jurídica. Henrique caminhou lentamente pelos cômodos, tocando as paredes como quem tenta recuperar lembranças apagadas. O quarto, a sala, o escritório, tudo parecia diferente sem os pontos de referência de antes. Um sentimento estranho o dominava. Não era alegria, nem euforia, mas uma melancolia serena. Aquele apartamento havia simbolizado seu antigo sucesso, mas agora parecia apenas uma casca vazia. Seu verdadeiro lar estava em outro lugar, ao lado de Helena. O celular tocou. No visor, apareceu o nome de Cláudio. Parabéns pela vitória, disse Cláudio sem rodeios. Fiquei sabendo que você recuperou o apartamento. Obrigado, respondeu Henrique, sentando-se no parapeito da janela. Mas a questão da compensação pelos negócios foi adiada para o próximo ano.
Ainda não há dados precisos sobre o valor dos ativos na época da falência. Esquece os ativos, retrucou Cláudio. O mais importante é que a justiça foi feita. E eu tenho boas notícias. Tanto Marcelo quanto Elizabeth foram presos esta manhã. Foi o fim da linha para eles. Enquanto conversavam mais um pouco sobre os rumos da antiga empresa e os planos para a próxima temporada, Henrique escutava pela metade. Sua mente já estava em casa. Helena vinha se sentindo mal nos últimos dias. O estresse do julgamento havia agravado sua bronquite crônica. Depois de se despedir de Cláudio, Henrique trancou o apartamento vazio e seguiu até o carro. No caminho, passou numa loja, comprou frutas frescas, um chá de ervas especial para a tosse e um buquê de crisântemos brancos, iguais aos que cresciam na estufa na época em que se conheceram. Helena estava na cozinha, cantarolando baixinho, enquanto cuidava do jantar. O aroma de legumes refogados e carne assada se espalhava pela casa, aquecendo tudo com um ar de aconchego. Quando ouviu a chave girar na fechadura, sorriu sem se virar, reconhecia aqueles passos como ninguém. "Tá preparando coisa boa aí?" perguntou Henrique, surgindo à porta da cozinha com algo volumoso escondido atrás das costas. "Carne à moda francesa e um refogado de legumes", respondeu Helena, enxugando as mãos num pano. "Daqui a pouco fica pronto." Ela parou de falar ao ver o imenso buquê de crisântemos brancos e cor-de-rosa que ele segurava. "O que é isso?" "É para você", disse ele, estendendo as flores com um olhar incomum de doçura. "Achei que hoje merecia algo especial." Helena segurou o buquê, mergulhando o rosto entre as pétalas e aspirando o perfume delicado. "São lindos", sussurrou. "Mas, por que hoje é especial?" Henrique tirou o paletó e o pendurou cuidadosamente no encosto de uma cadeira antes de se sentar à mesa. "Hoje o tribunal decidiu sobre o apartamento dos meus pais", disse ele com calma. "Determinaram que deve ser devolvido a mim como herdeiro legítimo. Já recebi as chaves dos oficiais de justiça." "Isso é maravilhoso", disse Helena, colocando as flores em um vaso alto e vindo abraçá-lo por trás. "Então a justiça existe mesmo. Por sua causa", disse ele, segurando as mãos dela com firmeza. "Se não fosse você, sua confiança em mim, eu nunca teria tido coragem de começar essa luta." "Eu só estive ao seu lado", murmurou Helena. "Foi você quem fez tudo." "Não sozinho", ele respondeu com a voz mais baixa, porém firme. "Nós passamos por tudo isso juntos. Como em tudo que enfrentamos. E eu percebi uma coisa simples: eu não quero mais viver sem você. Nunca mais." Helena ficou em silêncio. Viviam sob o mesmo teto há meses, mas nunca haviam falado em sentimentos, como se tivessem medo de quebrar aquele frágil equilíbrio que haviam construído. Mas agora, diante da sinceridade de Henrique, ela sentia que não havia mais por que adiar o óbvio. "Eu também te amo", respondeu baixinho, com os olhos marejados. Ele sorriu, se aproximou e a abraçou com ternura. No dia seguinte, ainda embalados por aquela nova fase, Helena recebeu uma ligação que a surpreendeu. Era Denis, seu filho, com quem não falava há algumas semanas. Ela atendeu com o coração acelerado. "Mãe, tenho uma novidade. Consegui transferência para o escritório de Lyon. Tô voltando. Chego na próxima quarta. Posso ficar um tempo aí com você até achar um lugar?" "Claro, meu amor", respondeu, tentando controlar o impacto da notícia. Mais tarde, enquanto lavava a louça, virou-se para Henrique, preocupada. "Ele não sabe de você." "Imagino que não", disse Henrique, encostado no batente da porta com uma xícara de chá na mão. "Talvez seja melhor não contar tudo de uma vez. Denis pode ser cauteloso com estranhos. Ainda mais morando sob o mesmo teto." "Concordo. Vamos deixar que ele conheça a realidade aos poucos. O importante é ele se sentir acolhido. O resto vem com o tempo." Na quarta-feira seguinte, Helena e Henrique foram juntos ao aeroporto. Quando Denis surgiu no saguão de desembarque, carregando uma mochila e arrastando uma mala, Helena correu ao encontro dele com lágrimas nos olhos. Eles se abraçaram longamente. "Mãe, como você tá linda", disse ele, sorrindo. "E você, meu menino, virou um homem", respondeu ela, emocionada. Henrique se aproximou mais discretamente. Helena fez as apresentações. "Denis, esse é o Henrique. Nós estamos juntos." Denis estendeu a mão, educado, mas sua expressão era contida.
Prazer. Henrique apertou sua mão com firmeza, mas gentileza. O prazer é meu. Seja bem-vindo. No caminho de volta, o clima era civilizado, porém carregado. Denis observava tudo em silêncio, os gestos entre os dois, os olhares, a leve intimidade. Não disse nada, mas Helena sentia que 1000 perguntas pairavam no ar. Ao chegar em casa, ela lhe mostrou o quarto e ofereceu algo para comer. Denis recusou, dizendo que estava cansado e queria descansar do voo. Quando ela fechou a porta do quarto do filho, sentiu a mão de Henrique em seu ombro. Vai dar certo, disse ele. Helena apenas assentiu, torcendo para que, em breve, aquele novo capítulo da vida deles pudesse incluir também Denis, em paz. Posso voltar temporariamente para meu antigo apartamento, assim as coisas ficam mais fáceis para vocês dois. Nem pense nisso, interrompeu Helena, com firmeza. Estamos noivos, Henrique. O Denis vai ter que aceitar isso. Mas o primeiro encontro foi mais difícil do que imaginavam. Denis, alto, com os traços do pai e os olhos iguais aos da mãe, olhou para Henrique com uma desconfiança mal disfarçada. Então é você o morador de rua que a mamãe acolheu? Perguntou, após uma apresentação formal. E agora vai morar aqui? Helena se irritou imediatamente, mas Henrique a acalmou com um leve toque na mão. Sim, eu era sem-teto quando nos conhecemos, respondeu com serenidade. E sim, agora eu e sua mãe vamos nos casar. Mas, se você quiser saber toda a história, estou disposto a contar. A noite transcorreu num clima tenso. Denis foi educado, mas frio. Henrique se manteve firme e respeitoso, sem se impor, mas também sem se acovardar diante da hostilidade. Aos poucos, Denis passou a tratá-lo com mais neutralidade, e em cerca de uma semana, até se pode dizer que começaram a se entender. No entanto, a maior preocupação de Helena nos últimos dias não era essa. Ela carregava consigo um segredo, uma notícia que ainda não tinha coragem de contar, algo que podia mudar tudo. Estava novamente no banheiro, encarando o teste de gravidez com 2 linhas nítidas, quando ouviu a porta de entrada se abrir. Rapidamente escondeu o teste no bolso do roupão e saiu para a sala. Henrique e Denis haviam chegado juntos, conversando animadamente. Ao vê-la, os dois sorriram de forma quase idêntica, apesar da diferença de idade e aparência. Onde vocês estavam? Perguntou Helena, tentando disfarçar o nervosismo. Fomos ver um apartamento com o Henrique, respondeu Denis, com uma inesperada simpatia na voz. Depois passamos na loja de materiais de construção. Tivemos uma ideia: fazer um jardim de inverno na casa nova. Como assim, casa nova? Repetiu Helena, surpresa. Estávamos pensando, começou Henrique, que seria ótimo comprar uma casa fora da cidade. Não uma casa de campo qualquer, mas um lar definitivo. Um terreno grande para o jardim, e ao mesmo tempo perto bastante da cidade para continuarmos trabalhando. E se vendermos meu apartamento e o seu também? Sugeriu Denis, animado. Juntos, dá para comprar uma casa muito boa. Eu também posso investir, ainda tenho minhas economias do Canadá. Helena olhava, perplexa, do filho para o noivo. Mal podia acreditar no que ouvia. Até poucos dias atrás, eles mal se falavam, e agora estavam fazendo planos juntos. Algo importante havia mudado entre eles. Mãe, parece que você não gostou da ideia, observou Denis. Ou está se sentindo mal? Você está pálida. Helena se encostou na parede, sentindo uma súbita fraqueza nas pernas. Passou dias torturada pela dúvida de como contar aquela notícia. O que Denis pensaria? O que Henrique diria? Grávida aos 43 anos. Parecia loucura. Um risco. Um absurdo. Helena, o que houve? Henrique se aproximou, preocupado, olhando em seus olhos. Você está tremendo. Ela não disse nada. Apenas tirou do bolso o teste de gravidez e o estendeu para ele. Henrique olhou para as 2 listras sem entender de imediato. Mas quando percebeu o que era, seus olhos se arregalaram de surpresa. Isso quer dizer que nós vamos ter um filho? Helena sentiu, nervosa, tentando adivinhar o que veria no rosto dele. Medo, decepção, dúvida. Mas o que encontrou foi uma alegria pura, intensa, impossível de conter. Ele a ergueu nos braços e girou com ela pela sala, rindo alto. Nós vamos ter um filho. Denis,
Você ouviu? Você vai ter um irmão ou uma irmã? Você ficou maluco? Exclamou Helena, tentando se equilibrar nos ombros dele. Eu tenho 43 anos. Isso é uma loucura. É um milagre, rebateu Henrique, colocando-a no chão com cuidado. Um verdadeiro milagre. Espera, 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 interrompeu Dennis, atônito. Vocês estão me dizendo que, mal chego do Canadá, vou virar irmão mais velho? Aos 24 anos. Se você não se importar, disse Helena em voz baixa, ainda sem acreditar na reação dos dois. Dennis ficou em silêncio, olhando para os dois. Para a mãe, que naquele momento lhe parecia mais jovem do que nunca. Para Henrique, cujo rosto irradiava uma felicidade impossível de fingir. Algo se aqueceu dentro dele. Lembrou-se de sua infância, do desejo antigo de ter um irmãozinho ou irmãzinha. E também de como o pai sempre foi contra. Bom, disse por fim, com um sorriso torto, tentando disfarçar a emoção, acho que teremos que procurar uma casa com quarto de bebê. E com jardim de inverno. E balanço no quintal. As lágrimas vieram aos olhos de Helena. Ela deu um passo até o filho e o abraçou forte. Depois estendeu a mão para Henrique, puxando-o para junto deles. Ficaram ali os três, abraçados, três adultos com histórias complicadas, erros e conquistas no passado, sonhos e medos no coração. Mas, naquele instante, eram apenas uma família, reunida depois de muito tempo, pronta para construir um novo futuro. Lá fora, a neve de fevereiro caía suave, cobrindo a cidade com um manto branco. Sob aquele frio silencioso, dormiam sementes de flores que logo despertariam para a primavera. Queridos amigos, obrigado por acompanhar esta história. A jornada de Helena e Henrique chegou ao fim, encerrando um ciclo que começou com um encontro improvável em meio à chuva e terminou com o florescer de uma nova família. E você? O que faria no lugar da Helena, naquela noite chuvosa? Arriscaria confiar em um desconhecido? Entregaria a chave da sua casa a um estranho? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou da história, curta e compartilhe com seus amigos. Às vezes, uma única história pode mudar a forma como alguém vê o mundo, e lembrar que a gentileza e a compaixão podem realizar verdadeiros milagres. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas histórias. Na nossa playlist, você encontra desde contos românticos e emocionantes mistérios,